Fala galera, tá gravando aí? Tamo ao vivo, boa noite. Você que tá assistindo a gente aí, tamo junto aqui no Matemática Premium, seja bem-vindo ao QG do Enem. Tamo juntinho hoje aqui, cara, nessa noite, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, uma noite friozinho gostoso, uma chuvinha. Momento bom pra você comer aquela pizza maravilhosa de frango catupiry com borda recheada. Ó que beleza, hein? Tamo junto, galera. Tamo junto aqui também aonde? No chat online aqui, ó. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. A gente é brabo aqui, galera. Galera, a ideia hoje vai ser fazer, cara, uma aulinha maravilhosa pra você. Tópicos especiais de função quadrática. Ah, Sandro, eu já sei função quadrática, eu já sou brabo de função quadrática. A gente sempre tem mais alguma coisa para aprender e às vezes não é uma coisa teórica para você aprender. Eu não vou te apresentar talvez nada novo de teoria, mas muitas vezes uma abordagem diferente em problemas, né? Um tipo de problema diferente, um problema mais aprofundado, uma ideiazinha mais refinada muitas vezes. Então, cara, fica ligado porque a aula hoje vai ser muito bacana, muito legal, tá bom? Tá com dúvida? Rolou algum estresse aí? Cara, manda aqui no chat, tá? Vou estar olhando aqui em tempo real com vocês. Manda dúvida, manda sugestão, manda comentário, tá? E vamos que vamos para essa aula hoje ser maravilhosa para você, beleza? Vamos que vamos? Então, cai de slide aí, vamos embora, vamos nessa. Olha aí, gente. Vamos falar hoje sobre tópicos especiais de função quadrática. E a nossa primeira coisa aqui, galera, é o seguinte. O mínimo que eu preciso saber sobre a função quadrática. Repara bem, pessoal, função quadrática, assim, é um assunto que ele pode ser colocado em diversos problemas, tanto de matemática, quanto de física, quanto de química, tá? Porque é uma função, cara, extremamente importante em vários modelos reais, tá? Então, assim, a essência da função quadrática eu sei que você sabe, né? É um polinômio do segundo grau, você sabe encontrar as raízes e tal, mas às vezes, num problema ou outro, você pode ficar meio perdido sobre o que fazer, né? Qual é a melhor estratégia, quando que eu faço mais conta, quando que eu faço menos conta, enfim. A ideia da nossa aula hoje é mostrar para você algumas abordagens diferentes sobre a função quadrática. Só que para isso, cara, eu preciso partir de algumas premissas que eu sei que você sabe, a gente vai só refrisar aqui bonitinho. E aí, organizando isso na cabeça, eu vou te mostrar algumas técnicas de solução em problemas mais complexos. Então, coloquei aqui problema da UDESC, coloquei problema da Unicamp, FGV, PUC, tá? Botei vários problemas diferentes aqui e tem um desafiozinho no final. Aguarde, desafio é bom, tá? Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui no slide aqui, galera. Primeira coisa importante sobre a função quadrática, tá? Primeira coisa é você lembrar que a função quadrática, ela é, na verdade, uma função, e a gente escreve assim, uma função de reais em reais, ou seja, eu pego um número real e eu associo a um outro número real, e esse número real tem qual forma? Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, toda função cuja lei de formação é um polinômio de segundo grau é a tal da função quadrática. E você também pode escrever a função quadrática nesse formato aqui, ó, que é a chamada forma fatorada, que é uma forma super importante que você lembre. O que é a forma fatorada, galera? É aquela forma que explicita quem são as raízes, né? Quando você olha para esses números aqui, ó, x1 e x2, né? Dentro dos termos de primeiro grau, x menos x1 vezes x menos x2, x1 e x2 são as raízes da sua função quadrática, tá? Então, essa forma fatorada ela é muito legal, muito conveniente, quando você já conhece as raízes da função, e geralmente isso vem atrelado a um problema gráfico, beleza? Como é que você encontra as raízes? Aqui é a famosa fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá certo? Lembrando aqui o seguinte, o delta é o cara responsável por dizer para você a natureza das raízes, se elas são reais ou complexas, tá? Então, detalhe super importante para você lembrar, quando o delta é maior do que zero, a sua função quadrática vai ter duas raízes distintas e, por isso, a sua parábola, o gráfico da sua função quadrática, vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes, tá? Quando o delta é igual a zero, a gente pode garantir que a sua parábola vai simplesmente tangenciar o eixo x, ou seja, nesse ponto aqui, a gente tem uma raiz dupla, beleza? E quando o delta é menor do que zero, a parábola não vai tocar o eixo x, porque você vai ter duas raízes que não são reais, duas raízes complexas. Uma pergunta super comentada, geralmente em problemas de função quadrática, e muitas vezes em aula presencial os alunos me perguntam, falam assim, Sandro, tudo bem, a função vai ter duas raízes complexas. Onde estão essas raízes complexas? Elas estão lá no plano complexo.
aquele plano de Arcangauss que tem eixo real e eixo imaginário. Elas moram numa outra dimensão, vamos dizer assim, tá? Porque ela reside num outro conjunto que engloba os números reais, mas tem uma parte imaginária, tem uma parte ali que tem um i, aquele númerozinho que é ao quadrado igual a menos 1. Então as raízes complexas de uma função quadrática cujo delta é menor que zero, elas não aparecem no plano cartesiano. Então é por isso que a parábola fica flutuando acima do eixo x, né, ou abaixo do eixo x, e isso depende da concavidade da função. Tranquilo? Outro ponto importante, dá uma olhada aqui, ó. Quando você olha para o A, quem é o A da função quadrática? Ele é o parâmetro de concavidade. Ele diz se a parábola está para cima, a concavidade para cima ou para baixo. Então, nesses três casos aqui, a concavidade é para cima, portanto, o A é positivo. Nesses três casos, a concavidade é para baixo, tá certo? Então, A é negativo, beleza? O ponto B é o ponto que diz para você, o coeficiente B. Ele diz a inclinação da reta tangente na parábola em x igual a zero. Como assim, ó? Vou desenhar uma parabolazinha aqui para você, tá? Coloquei o plano cartesiano, vou desenhar uma parabolazinha assim, por exemplo, beleza? Olha para essa parábola aqui e olha o que acontece com essa parábola quando x é igual a zero. Tá vendo aqui, ó? Quando x é igual a zero, a parábola corta o eixo y no C, que é esse pontinho aqui, beleza? Se você traçar uma reta tangente à parábola bem em cima desse ponto, você repara que essa reta tem uma inclinação negativa. Se ela tem uma inclinação negativa, o que vai ser negativo para essa parábola? É o B, exatamente o B. Ele vai ser negativo, por quê? Porque o B diz para você a inclinação da reta tangente em x igual a zero, tá? Por outra forma aqui, se você desenhar aqui, olha, plano cartesiano, desenhou o plano cartesiano, e aí você desenhou, por exemplo, uma parabolazinha assim, ó, colocar assim a parabolazinha, ó que bonito lá. Repara que em cima de x igual a zero, em cima desse ponto aqui, a inclinação da reta tangente é positiva. Portanto, B vai ser com certeza maior do que zero, tá? E, finalmente, se você tivesse uma parabolazinha assim, aqui tem um bizu super maneiro, ó. Uma parabolazinha aqui assim, tá? Você vai desenhar a parábola dessa forma aqui, por exemplo. Imagina, uma parábola em que o vértice está exatamente em cima do eixo y, está bem aqui. Se você traça a reta tangente ao gráfico dessa função, eu garanto para você que o b é igual a zero. Por quê, gente? Porque o b é igual a zero diz para você que a inclinação naquele ponto é zero. Então, guarda isso, porque é uma informação muito importante. Quando uma parábola tem eixo de simetria, sendo o eixo y, eu posso garantir para você que o b é igual a zero, tá? Então, toda parábola que tem eixo de simetria, como sendo o eixo y, o b é zero. Poxa, Sandro, por quê? Duas explicações. Ou você olha para a inclinação da reta tangente, que é uma coisa muito legal de você ver. Uma outra coisa importante é você olhar para o x do vértice. Porque se a parábola tem eixo de simetria no eixo y, é porque o x do vértice é zero. E qual é a expressãozinha que dá para você o x do vértice? Acompanha aqui no slide aqui, ó. Tá aqui, ó. É menos b sobre 2a. Então, se esse cara aqui é zero, é porque o b é zero. Então, aqui, ó, tem mais uma expressãozinha super maneira para você lembrar, que é a expressão do x do vértice. X do vértice, ele é o menos b sobre 2a, ou simplesmente a média aritmética das raízes, tá certo? E como é que você acha o y do vértice? Repara que o y do vértice vai ser o valor da função para x igual a x do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, gente, eu estou partindo da premissa de que essas coisas estão muito bem sedimentadas na sua cabeça, tá? Como encontrar x do vértice, como encontrar y no vértice, qual o significado de cada uma dessas coisas, né? A estrutura de uma função quadrática. Eu estou partindo dessa premissa para a gente poder avançar e aprofundar ainda mais em problemas que envolvem função quadrática. Fechado? Tranquilo? Confortável até então? Beleza? Então, ó, a partir de agora, aperta os cintos, vamos voar alto aí, vamos começar a aprofundar a função quadrática com problemas mais legais, mais profundos e com ideias super maneiras que podem ser muito úteis, não só numa prova específica de matemática, mas também no grande vestibular do ano, que é a prova do Enem, tá? Lembra que a prova do Enem está ficando cada vez mais técnica, mais específica, então é importante ter essas ideias maneiras para você diferenciar sua nota, isso é muito importante para você, beleza? Vamos que vamos, vamos lá. Nosso primeiro probleminha, gente. Nosso primeiro problema é o seguinte: a função f de reais em reais tem como gráfico uma parábola. Então, ó, já coloquei aqui o seguinte: se é uma função cujo gráfico é uma parábola, não tem jeito. Essa função tem que ser uma função quadrática. Ah, Sandro, não pode ser outra coisa, não? Não, cara, não pode não. Porque se é uma função,
ela necessariamente associa cada x a um único y. E se o gráfico é uma parábola, com certeza é uma função quadrática. Então, se é uma função quadrática, eu já consigo escrever o que para você? Eu já consigo escrever que f de x necessariamente de qual forma? ax ao quadrado mais bx mais c. Então, já estou partindo daqui com certeza. Tá bom? Beleza. E o que essa função satisfaz, cara? Ela satisfaz o seguinte, f de x mais 1 menos f de x é igual a 6x menos 2 para todo número real x. Ou seja, não importa o x que você coloque, essa função sempre vai dar para você essa igualdade aqui. f de x mais 1 menos f de x igual a 6x menos 2. E aí a pergunta é a seguinte, então o menor valor de f ocorre quando x é igual a quanto? Para tudo, olhar para cá. Primeiro, eu já sei quem é a função, é uma função quadrática. Eu só não conheço os seus coeficientes, que é uma coisa tranquila que a gente vai fazer aqui. Comando do problema. Ele quer saber o valor mínimo da função ou o valor máximo da função? Não, ele não quer saber o menor valor da função. Ele perguntou para você o seguinte, o menor valor da função acontece para x igual a quanto? Se é para x igual a quanto, a pergunta do problema é o x do vértice. Então, esse é um detalhe muito importante. Eu não quero saber qual é o menor valor da função. Eu quero saber para qual x isso vai acontecer. Portanto, ele perguntou para mim o x do vértice dessa função quadrática. Então, primeiro passo de solução. Eu vou escrever aquela igualdade que ele me deu usando a lei de formação que eu já sei, que é a lei de formação da função f. Tá bom? Vou tentar encontrar os coeficientes dessa função quadrática e aí depois a gente vai para o comando da questão, que é encontrar o x do vértice. Beleza? Vamos que vamos? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vou fazer aqui, ó, f de x mais 1. Cara, o que é f de x mais 1? F de x mais 1 é você pegar o x mais 1 e colocar dentro da função. Portanto, f de x mais 1 vai ser, olha, a que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais b que multiplica x mais 1, tudo isso mais c. Tá bom? Legal. Esse aqui é o f de x mais 1, menos, quem é o f de x? F de x está aqui, ó, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Beleza? E isso aqui tem que ser igual a quanto? 6x menos 2. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai abrir tudo isso aqui no produtinho notável, porque alguns termos você vai ver que vão se cancelar. Então, isso aqui vai ser a que multiplica x mais 1 ao quadrado é x ao quadrado, mais 2x mais 1. Tudo isso mais bx mais 1. O que é b vezes x mais 1? bx mais b. Beleza? Tudo isso mais c, menos ax ao quadrado, menos bx, menos c. Isso tem que ser igual a quanto? 6x menos 2. Tá bom? Então, ó, distributivazinha aqui de novo. Eu tenho ax ao quadrado mais 2ax mais a, tudo isso mais bx mais b mais c, tudo isso menos ax ao quadrado menos bx menos c, isso tem que ser igual a 6x menos 2. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos cortar os termos que eu consigo cortar. Olha, ax ao quadrado eu posso cortar com menos ax ao quadrado. Beleza? Bx eu posso cortar com menos bx. O c que está aqui, eu consigo cortar com o menos c. Então, repara, quais foram os termos que sobraram? Vamos lá. Sobrou 2ax, que é o único termo que tem x aqui. Tudo isso mais quanto, gente? Mais a mais b. E isso aqui tem que ser igual a quanto, galera? 6x menos 2. Agora, para tudo e preste atenção. Eu tenho que essa igualdade tem que ser verdadeira para todo x real. O que isso quer dizer? O x que você colocar do lado esquerdo tem que dar o mesmo valor numérico que colocando esse x no lado direito. Então, repare, eu tenho dois polinômios do primeiro grau que são iguais para qualquer valor de x. Como é que você executa uma igualdade polinomial, cara? Para que dois polinômios sejam iguais sempre para todo x, é porque os seus coeficientes necessariamente têm que ser iguais. Então, repara que de um lado eu tenho um termo 2ax. Do outro lado, eu tenho um termo 6x. Cara, se eu tenho 2ax de um lado e 6x do outro, o que você pode garantir? Que o 2a que está do lado esquerdo tem que ser igual ao 6 que está do lado direito. Por quê? Porque se são dois polinômios idênticos para todo x real, os seus coeficientes necessariamente têm que ser iguais. Então, vamos igualar os coeficientes. Vamos lá. Repara, o 2a que está aqui
tem que ser igual a 6, porque é o coeficiente de x. E esse termo a mais b, cara, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a menos 2. Então, vamos fazer isso. 2a tem que ser igual a 6 e a mais b tem que ser igual a menos 2. Pronto, tá lá. Se o 2a é igual a 6, portanto, a é igual a 3. Beleza? E se a mais b é igual a menos 2, quer dizer, então, que b é menos 2 menos a. Portanto, b igual a menos 2 menos 3, b igual a menos 5. Então, nós encontramos o a, nós encontramos o b. Aí você pode se perguntar assim, poxa, Sandro, mas e o c? Pois é, nesse problema, a gente não consegue decidir qual o valor de c, por quê? Porque essa igualdade não depende de c. Aí você fala, poxa, Sandro, mas e agora? Como é que eu vou achar o c? Repara, o que ele perguntou para você é o seguinte, para qual valor de x ocorre o menor valor da função? Ele não perguntou para você o menor valor da função. E para você encontrar o x para o qual a função atinge o seu menor valor, eu tenho que achar o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Eu não preciso encontrar o c da parábola. Olha que maneiro. Então, repara que nesse problema você não vai encontrar o c e ele é irrelevante para a solução do problema. Então, para encontrar o x do vértice, eu vou simplesmente fazer menos b sobre 2a. Fim de papo. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. O x do vértice, então, ó, logo, o que eu posso falar? O x do vértice dessa parábola é menos b sobre 2a. Repara que o b é menos 5, portanto, menos b é 5 sobre 2a. 2 vezes 3, 6. Ou seja, o menor valor dessa função ocorre para x igual a 5/6, nosso gabarito. Então, portanto, letra C. Tá lá. Foi na boa, pessoal? Tranquilo? Então, duas ideias importantes nesse problema. Primeiro, você lê o comando da questão certinho para encontrar exatamente o que ele pediu para você. Muitos alunos, quando leem esse problema, e eu pergunto em sala de aula, o que foi que ele perguntou para você? Ah, ele perguntou o menor valor de f. Não, não foi isso. Ele perguntou o valor de x para o qual a função assume o menor valor. Portanto, o x do vértice. Segunda coisa importante, uma coisa agora mais genérica, mais algébrica, igualdade de polinômios. Quando eu tenho dois polinômios que são idênticos, ou seja, eles são iguais para todo o valor de x, os seus coeficientes têm que ser iguais. Para você, por exemplo, que já aprendeu números complexos, lembra que todo complexo da forma a mais bi. Então, se eu tenho a mais bi igual a c mais di, parte real tem que ser igual a parte real, parte imaginária tem que ser igual a parte imaginária. É a mesma essência de um polinômio. O que tem i de um lado tem que ser igual ao que tem i do outro, o que não tem i de um lado tem que ser igual ao que não tem i do outro. No caso de um polinômio, os termos de mesmo grau têm que ter os mesmos coeficientes. Tranquilo, cara? Na boa, de verdade, probleminha bem suave para a gente começar devagarzinho, sem sofrimento, sem dor. Vamos que vamos aprofundar mais. Vamos lá, próximo problema. Olha aí. Próximo problema, um problema mais legal. A ideia é a seguinte, ó. Uma circunferência tem seu raio variando de acordo com a imagem da função. E que função é essa, cara? É uma função que associa números de 2 até 6, tá? E associa esses caras a um número real. E a lei de formação da função é essa lei de formação aqui, ó. F de x igual a menos meio de x ao quadrado mais 3x mais 4, tá bom? E ele pergunta pra gente, cara, a diferença entre o maior e o menor comprimento possível dessa circunferência. Olha para cá com muita atenção. Preste atenção. Esse problema não é um problema trivial de função quadrática, por quê? Porque existe uma restrição clara no domínio da função. Como assim? Repara que o domínio da função, aquele intervalinho que vem antes da setinha, ele é um intervalo entre 2 e 6. Então, a função, o gráfico dessa função não vai ser a parábola inteira. Vai ser simplesmente o pedacinho da parábola entre 2 e 6. Pô, Sandro, como assim? Não entendi. Quer ver um exemplo? Olha para o slide aqui, por exemplo, para você ver. Imagina, por exemplo, que eu dei para você essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4, tá? O gráfico dessa função, você sabe perfeitamente que é uma parabolazinha assim, né? As raízes são menos 2 e 2, e esse ponto mais baixinho aqui, ó, é o menos 4. Só que quando você desenha a parábola inteira, você está assumindo que o gráfico dessa função é de uma função de reais em reais. Ou seja, eu pego qualquer real no eixo x e associo a qualquer real no eixo y. Só que, por exemplo, se a função não fosse de reais em reais e ela fosse, por exemplo, de 0
até mais infinito, por exemplo, em reais. Repara que quando você coloca isso aqui, você faz uma restrição no domínio, ou seja, o gráfico que eu quero não é qualquer x real. Eu quero simplesmente os valores de x que vão de 0 até mais infinito. Então, não é o caso de você pegar essa parábola inteira. Nesse caso, o que seria o gráfico dessa sua parábola? Na verdade, não vai ser uma parábola, é simplesmente um pedacinho dela. Que pedacinho é esse? Pedacinho para x indo de 0 até mais infinito. Então, fica ligado que nesse problema, por eu ter essa restrição clara no domínio, o gráfico da minha parábola não vai ser a parábola completa. Eu tenho que ficar de olho nisso, porque é uma coisa importante nesse problema. Tá bom? Dei para você a lei de formação da função, dei para você o domínio dessa função, e ele diz no problema que as imagens dessa função são os valores de raio de uma circunferência imaginária que ele está pegando ali, tá? E ele quer saber a diferença entre o maior comprimento e o menor comprimento da circunferência. Repara, meu amigo, se a função quadrática tem o a negativo, que é esse caso aqui, a negativo com concavidade para onde? Para baixo. Se a concavidade é para baixo da função, o vértice, ele na verdade vai ser ponto de quê? Ele vai ser ponto de máximo. Então, nesse problema, eu tenho que verificar o seguinte. Bom, será que o vértice está na região onde essa função está definida? Como é que eu vejo isso? Vamos fazer? Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Vou apagar esse negócio todo aqui, para a gente começar a pensar nesse problema, que é um problema super legal, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o x do vértice. Por quê? Porque o x do vértice diz para a gente a localização no eixo x de onde você vai ter o maior valor possível para a função. Eu lembro que o seguinte, o x do vértice é menos b sobre 2a, tá? Nesse caso, b é 3, portanto, menos b é menos 3. Sobre 2 vezes a. 2 vezes menos meio. Cara, 2 vezes menos meio dá menos 1. Então, o x do vértice é 3. Opa, que beleza. Se o x do vértice é 3, a minha função está definida entre 2 e 6. Então, quer dizer que o máximo dela está exatamente entre os valores de x disponíveis para essa função. Então, necessariamente, qual vai ser o raio máximo dessa circunferência dita no problema? Vai ser exatamente o y no vértice, ou seja, o maior valor que essa função pode responder para mim. Ah, Sandro, então beleza. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Sem problemas, você pode fazer isso na boa. Já achei o x do vértice. Como é que você acha o y no vértice? Pega esse x que você encontrou, substitui na função. Muito mais fácil fazer isso. É até menos indolor, tá? Fazer uma continha muito mais tranquila, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, vamos lá. Como é que fica o y no vértice? Vai ficar assim, ó, menos meio de x ao quadrado, portanto, 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, tudo isso mais 4. Pronto. Olha aqui, ó, 3 ao quadrado é 9 sobre 2, 4,5. Então, é menos 4,5. 3 vezes 3 é 9. Tudo isso mais 4. Pronto. Olha aqui, ó, menos 4,5 mais 4, essa continha dá quanto? Dá menos 0,5. Tá certo? Então, repara, 9 menos 0,5 é a mesma coisa que 8,5. Ou seja, gente, 8,5 é o maior raio possível para essa circunferência modelada nesse problema. Se é o maior raio possível, como é que você acha o comprimento de uma circunferência? Não é 2πr? Se é 2πr, vamos fazer essa continha. Vamos lá. Olha aqui, ó, se o raio é 8,5, qual vai ser o comprimento? 2π vezes o raio, 8,5. Olha aqui, ó, 8,5 vezes 2 dá 17π. Perfeito? Então, esse é o maior comprimento possível para essa circunferência. Agora que é o detalhe. Muita gente decora assim, quando a parábola tem concavidade para baixo, o problema só pode me perguntar máximo. Quando a concavidade está para cima, ele só pode me perguntar mínimo. Deu ruim. Por quê? Porque nesse problema, ele pergunta a diferença entre o maior comprimento e o menor. Ué, Sandro, tem menor? Tem. Por quê? Porque o domínio é restrito. Se o domínio é restrito, repara o seguinte, pensa na parabolazinha inteira, que é a parabolazinha que você conhece. Se você faz uma restrição no domínio, um intervalo fechado, eu posso ter um menor valor e eu posso ter um maior valor também juntos, porque o domínio é fechado. Então, nesse problema, cara, preste atenção. A minha função está definida entre 2 e 6, tá? O x do vértice é 3, ou seja, o 2 já está bem pertinho do máximo da função, já está bem pertinho lá.
o 6 está mais distante. Então é como se a minha parábola começasse já pertinho lá do vértice, subisse no 3 e descesse até o 6. Ou seja, se houver um menor valor para essa função, de duas uma, ou vai ser o valor da função para x igual a 2, ou vai ser o valor da função para x igual a 6. Como é que eu faço isso? Eu testo, é uma conta simples. Então o bizu é o seguinte, testa os extremos. Fácil, tranquilo. Vamos ver? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos fazer o valor da função para x igual a 2. Quando eu fizer x igual a 2, eu vou ter o seguinte, ó, menos meio de 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 4. Vamos ver quanto é que dá essa conta? 2 ao quadrado é 4, sobre 2 dá 2. Então, fica menos 2, mais 6, que é 3 vezes 2, mais 4. Beleza? 10 menos 2 dá 8. Então, o valor da função para x igual a 2 é 8. Vamos ver qual o valor da função para x igual a 6. Para fazer aqui, prova dos 9. Você vai ter ó, menos meio de 6 ao quadrado, mais 3 vezes 6, tudo isso mais 4. Olha lá. Então, ó, 6 ao quadrado é 36, 36 sobre 2, 18. Então, fica menos 18. 3 vezes 6, 18. Tudo isso mais 4. Olha lá. Menos 18 com 18 foi embora. Portanto, 4. Entre esses dois valores, com certeza, qual é o menor? O menor é 4. Olha lá. Como a gente tinha falado, é o f de 6. Pô, Sandro, por que você reparou que o f de 6 com certeza era o menor? Simples. Porque ele está mais distante do vértice. Se ele está mais distante do vértice, a parábola está indo em direção ao menos infinito. Então, com certeza, você vai ter o menor valor para a função mais distante lá do vértice. Tranquilo? Então, se nesse caso o 4 é o menor valor possível para essa função definida entre 2 e 6, 4, na verdade, é o menor raio possível dessa circunferência. E como é que você acha o comprimento nesse caso? É simplesmente 2πr. Vamos ver? Olha aqui, ó. Fazendo 2πr, a gente vai ter o seguinte. O comprimentinho menor possível vai ser 2π vezes 4, portanto, é igual a 8π. Então, o problema pede para você calcular o quê? A diferença entre o maior e o menor comprimento. Então, se eu fizer 17π menos 8π, essa conta vai dar 9π. E esse é o nosso gabarito, letra C. Tá bom, gente? Tranquilo? Probleminha super legal, porque é um primeiro exemplo que eu queria mostrar para você para contradizer essa falácia que se diz muitas vezes, que problemas que envolvem máximo são problemas que têm concavidade para baixo, problemas que envolvem mínimo são problemas que têm concavidade para cima. Cuidado, não decora essas coisas, porque você pode tropeçar no seu próprio pé, cair num problema como esse, e essa coisa errada que você decorou leva você para o buraco tranquilamente. Decora o seguinte, uma função quadrática de reais em reais, se ela tem concavidade para cima, o ponto vértice é o ponto de mínimo. Se ela tem concavidade para baixo, o vértice vai ser ponto de máximo. Agora, toma muito cuidado quando o domínio da função é um intervalo fechado, porque você pode ter, nesse caso, você com certeza vai ter valor máximo e valor mínimo. E detalhe, muito cuidado, nem sempre o valor mínimo ou o valor máximo vão ser os valores que têm a ver com o vértice da função. Mais uma vez, quando o domínio é um intervalo fechado. Então, toma cuidado com isso, porque em problemas mais sofisticados, mais profundos, você pode encontrar essa ideia, e se você calcular x do vértice e y do vértice, você vai se ferrar tranquilamente. Tranquilo, galera? Na boa mesmo? Então, vou fazer o seguinte, dar um intervalinho rápido para você tomar uma aguinha aí, recuperar as energias, para a gente voltar para o próximo bloco com mais problemas de qualidade sobre função quadrática. Não sai não, daqui a pouco eu volto. Valeu! Tópicos especiais de função quadrática. Se você não está com bastante atenção, esse problema que a gente acabou de fazer no começo, no finalzinho do primeiro bloco, foi um problema que, cara, eu tentei trazer esse problema justamente para tirar um pouco essa cara aí de função quadrática, o máximo é o vértice, o mínimo. Cuidado, o vértice para uma função de R em R vai de fato trazer para você máximos e mínimos. Mas pode não acontecer isso em alguns problemas. Já decora isso, cara. Anota no teu caderno de bizu aí. Se o domínio é intervalo fechado, muita atenção. Olha para os extremos e vê o que pode acontecer nos extremos, porque provavelmente você vai ter máximos ou mínimos nesses extremos aí. Tranquilo, gente? Na boa? Beleza? Então,
Vamos usar essa ideia aí, guardar essa ideia no bolso, importante, para a gente partir para o nosso próximo probleminha. Dá uma olhada aí, vamos lá. Nosso problema é o seguinte. Considere o triângulo retângulo de catetos AB igual a 6 e AC igual a 8, indicado na figura, beleza? Na letra A, ele pede para a gente calcular a altura H do triângulo ABC, a altura relativa à hipotenusa. Na letra B, ele fala que U e V são lados de um retângulo inscrito no triângulo, tá? E ele pede para a gente calcular U em função de V, né? Ou seja, relacionar U e V de alguma forma. E depois fala o seguinte, ele pergunta o seguinte, olha, quando esse Vzinho ele varia de 0 até H, quais são os possíveis valores da área do retângulo? Então, olha para cá, gente. Esse problema é um problema super clássico em função quadrática. Eu só coloquei ele aqui porque eu acho que é muito importante que esse tipo de ideia você não esqueça e você não perca, tá? Não pode perder isso. Encontrei um problema que envolve isso numa prova de vestibular, numa prova de concurso, cara, é problema você pegar e falar, ó, isso aqui eu já acertei, é gabarito. Não pode errar uma coisa dessa nessa altura do campeonato, tá bom? Vamos lá. Triângulo é retângulo, tem os catetos, são 6 e 8. Meu amigo, pelo amor de Deus, se os catetos são 6 e 8, naturalmente a hipotenusa é 10. Por quê? Porque esse triângulo, ele é múltiplo do triângulo pitagórico 3, 4 e 5, o mais famoso de todos, tá? Então, se os catetos são 6 e 8, a hipotenusa é 10. Vamos escrever isso aqui no slide. Vamos lá. Olha só. Eu tenho o seguinte. Tenho 6 aqui, tenho 8 aqui e tenho a hipotenusa que é 10, porque o ângulo de 90 está bem aqui em cima para você, tá? Como é que você acha a altura de um triângulo retângulo? Importantíssimo lembrar dessa formulazinha. AH é igual a BC. Ou seja, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Muito importante lembrar dessa fórmula, tá bom? Por quê, gente? Hipotenusa, tu já tem 10. Altura é o que você quer, H. B e C são os catetos, 6 vezes 8. Pronto. Então, 10H é igual a 48. Isso quer dizer que a altura é 4,8. E aqui o problema da letra A já está finalizado, tá bom? Na letra B, ele fala o seguinte, você vai colocar aqui dentro um retângulo, tá certo? Então, esse cara é U, esse cara é V, então, com certeza, esse pedacinho aqui vai ter tamanho V, tá bom? E ele pede para a gente colocar a U em função de V, ou seja, de alguma forma relacionar U e V. Repara, gente, olha para cá. Quando você olha para essa figura aqui, você naturalmente enxerga várias semelhanças de triângulos, e é sobre esse aspecto que você tem que focar. Olhei um triângulo retângulo, tracei coisas paralelas dentro do triângulo retângulo, naturalmente você vai pensar em semelhança de triângulos. Essa é a solução clássica para esse tipo de problema. Bom, dá uma olhadinha aqui, vamos lá. Olha, por favor, esse triângulo vermelhinho aqui, por exemplo, tá bom? E repara que esse triângulo vermelhinho, ele é semelhante ao triângulo grandão, que eu vou pintar de azul aqui, tá? Então, existe uma clara semelhança entre o triângulo vermelho e o triângulo azul, tá bom? Então, repara bem, gente. Eu já sei que a altura é igual a 4,8, tudo bem? Se esse pedacinho aqui é V, então esse pedaço aqui, ó, ele vai valer 4,8 menos V, né? Porque toda a altura é 4,8, isso aqui é V, então esse pedaço vai ser 4,8 menos V, tá bom? Aí repara o seguinte, se o triângulo vermelho é semelhante ao triângulo grandão, então olha o que eu posso falar. A altura do pequeno está para a hipotenusa do pequeno, assim como a altura do grandão está para a hipotenusa do grandão. Então, vê como é que fica a minha semelhança. 4,8 menos V está para U, assim como 4,8 está para 10. Tá certo? Então, repara que é uma continha super simples de fazer. Vamos multiplicar cruzado e olha o que vai acontecer. Você vai ter 4,8U, né? Vai ser igual a 4,8 vezes 10, 48, menos 10V. Beleza? Então, passo 4,8 para cá dividindo, você vai ter o seguinte, o U é 48 menos 10V, tudo isso sobre 4,8. E essa aqui, repara que é uma expressão que diz para você quem é U em função de V. Tranquilinho, tá? Então, repara que até agora eu só fiz uma relação métrica no triângulo retângulo, uma formulazinha bem tranquila.
e também fiz o quê? Uma semelhança de triângulos bem tranquila também. Na letra C, ele fala assim agora, ó, se o V começar a variar, ou seja, se a altura começar a aumentar, essa área desse retângulo vai fazer o quê? Vai aumentar, vai diminuir? Como é que ela vai variar? Vamos lá, então o centro do problema agora na letra C, o quê? É você encontrar a área. Se é um retângulo, como é que você encontra a área de um retângulo? É mole, faz base vezes altura. Vamos fazer isso então, vamos lá. Letra C, a área vai ser base, que é U, vezes a altura, que é V. Só que, olha que legal, eu já tenho U em função de V. É só você substituir. Olha aqui, ó, o U é 48 menos 10V sobre 4,8, tudo isso vezes V. Olha que legal. Então, repara, você fazendo a distributiva, você vai ter o seguinte, olha, 48V menos 10V ao quadrado, tudo isso sobre 4,8. Olha lá, galera, consegue reparar que isso aqui é de fato uma função quadrática? Uma função quadrática na variável V, que justamente vem a responder o nosso problema. Quando V variar, essa área desse retângulo vai de onde até onde, né? Repara, cara, V é um tamanho. Se V é um tamanho, eu não posso ter um retângulo com lado zero. Então, esse V tem que ser com certeza maior do que zero. Então, eu garanto para você que a área, a menor área possível nesse caso seria zero, que é quando o V fosse, né, zero. Na verdade, a área não vai ser igual a zero, ela vai ser com certeza maior do que zero. Agora, eu tenho que, bom, se eu já sei que a área vai ser no mínimo zero, né, não atingindo o mínimo claramente, qual vai ser a maior área possível? Isso é fácil de fazer, por quê? Se eu quero a maior área possível, essa é uma função quadrática, você repara que no slide, dá uma olhadinha aqui, ó. O A dessa função quadrática é negativo, tá vendo? Se o A é negativo, com certeza a concavidade é voltada para baixo. Então, tem uma área máxima com certeza, tá? Então, já sei que essa área, anotando aqui, ó, essa área com certeza é maior do que zero, e essa área com certeza vai ser menor do que o y no vértice dessa funçãozinha aqui, tá? E isso aqui vai ser o intervalo de máxima variação. E detalhe, a área vai ser menor que o y do vértice, mas ela pode ser igual ao y do vértice. Ela pode atingir o y do vértice, tá certo? E como é que você calcula o y do vértice? Repara, y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, repara que menos delta é menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a, menos delta sobre 4a. Repara que nesse nosso problema, a gente não tem termo independente, o c é zero. Se o c é igual a zero, então esse termo 4ac vai ser com certeza igual a zero. Então, o y do vértice vai ser menos b ao quadrado sobre 4a. Tá bom? Vamos calcular esse cara aqui, ó. Repara, vamos lá. Olhando para essa nossa função, o b, gente, é isso aqui, ó, é 48 dividido por 4,8. 48 dividido por 4,8 é 10. Então, o nosso b aqui, ó, é 10. Beleza? E como é que você acha o a dessa função quadrática? Mole, mole. Menos 10 dividido por 4,8. Olha aqui, ó. Nosso a é menos 10 dividido por 4,8. Ou seja, é menos 100 sobre 48, né? Multiplicando por 2 em cima e embaixo. Tá certo? Que é a mesma coisa, repara, você pode cortar por 4 em cima e embaixo. É menos 25 dividido por 12. Então, ó, já sei o b, já sei o a, é só você substituir. Bom? Então, repara, nosso y do vértice vai ser menos b ao quadrado, portanto, menos b ao quadrado é menos 100. Tudo isso sobre 4 vezes a. 4 vezes menos 25 sobre 12. Tá certinho? Beleza? Repara que o menos de cima e o menos de baixo vão se cancelar. Então, sobrou o seguinte, ó, 100 sobre 4 vezes 25 sobre 12. Repara, cara, esse 4 e esse 12 você consegue simplificar. Aqui dá 1, aqui dá 3, e esse 3 pode subir. Se o 3 subiu, como é que ficou essa continha? 3 vezes 100, tudo isso sobre 25. Olha que legal. O 100 e o 25 você consegue também cancelar, que dá 4. Portanto, 4 vezes 3 é igual a 12. Tá bom? Então, para você responder formalmente a letra C, você responde assim, quando V varia de 0 a H,
quais são os possíveis valores da área do retângulo? Você responde assim, olha, a área ela vai ser com certeza maior do que zero e vai ser menor ou igual ao y no vértice, que é igual a 12. Então, essa é a resposta cravada desse probleminha na prova específica. Tranquilo, pessoal? Na boa? Então, repara, é um problema, de certa forma, uma ideia clássica, uma ideia super batida, as continhas são mais chatinhas ali, ok, mas é uma ideia super clássica. Semelhança de triângulos, gerando uma relação entre duas variáveis e depois você fazendo uma funçãozinha quadrática aparecer com a área do retângulo, tá bom? Então, uma ideia super clássica, super conhecida, super batida. E lembrando, nesse problema, se você lembrasse daquela ideia de que a maior área possível é de um retângulo cujos vértices residem nos pontos médios dos lados, o problema sairia imediatamente, tá? Então, é uma ideia maneira que você podia usar nesse problema. Agora, formalmente, numa prova específica, como esse é o objeto de estudo da questão, é legal você montar a função quadrática e você dizer para o corretor que você sabe exatamente o que você está fazendo e encontrando algebricamente valor mínimo e valor máximo da área. Safo? Tranquilão? Beleza? Vamos para o próximo problema aí. Vamos lá. Próximo problema, gente. Agora, esse é um problema mais sofisticado. Mais sofisticado. É um problema bem legal. Gostaria que você desse uma atenção especial para ele. Que é uma ideia super legal. Eu acho que é uma ideia muito maneira, cara, para cair, por exemplo, até na prova do Enem esse ano. Tá? O problema é o seguinte. A forma de uma montanha pode ser descrita pela equação y igual a menos x ao quadrado mais 17x menos 66. Então, essa parabolazinha azul que ele colocou para você no desenho. Considere um atirador munido de um rifle de alta precisão, localizado no ponto 20. Então, o atirador está bem aqui. A partir de que ponto, na montanha, um indefeso coelho estará 100% seguro? Olha, presta atenção, cara. Se você prestar atenção nesse problema, o próprio desenho já vai mais ou menos responder para você o que você quer, tá? Por quê? Você tem uma montanha e tem um atirador, né? A gente está considerando aqui, na verdade, que a munição, quando vai sair desse rifle, ela vai percorrer uma linha reta até o ponto de chegada dela, tá bom? E a pergunta é a seguinte, em que ponto da montanha, ou seja, a partir de qual ponto, né, se você tiver um coelhinho em cima da montanha, a partir de qual ponto ele vai estar seguro, ou seja, o atirador não vai conseguir encontrá-lo, né, não vai conseguir atirar em cima do coelhinho. Repara que o desenho já te dá a dica. Como assim te dá a dica? Dá uma olhada no desenho dado nesse problema. Dá uma olhadinha, vê só. Repara o seguinte, aqui está a parábola, tá bom? O atirador, ele consegue atirar no máximo até esse ponto aqui, que é um ponto onde a reta e a parábola são o quê, gente? São tangentes. Então, esse aqui é um ponto de tangência. Então, o desenho já foi maneiro contigo, já deu para você a ideia. Então, se você quer encontrar o ponto em que o coelhinho vai estar 100% seguro, basta você tentar encontrar esse ponto de tangência entre a parábola e a reta. Nós só temos um detalhe, que é o seguinte. A equação da parábola, eu já sei exatamente qual é. Só que a equação da reta eu não tenho. A única coisa que eu tenho sobre ela é o quê? É um ponto por onde essa reta passa, que é o ponto 20. Agora começa o bizu. Preste atenção. Quando eu tenho um ponto por onde a reta passa e eu não sei um outro ponto, em vez de você cartear um segundo ponto, o que você faz? Você parametriza a equação dessa reta pelo seu coeficiente angular. Então, o problema aqui, na verdade, é você encontrar o coeficiente angular de uma reta essa que seja o quê? Tangente à parábola dada no problema. Pô, Sandro, como é que eu faço isso? Simples e direto. Preste atenção. Olha para cá. Olha só. Eu tenho nesse problema o quê? Eu tenho um ponto, que é o ponto 20, e eu não tenho um ponto qualquer dessa reta, que eu vou falar aqui é um ponto de coordenadas x e y, tá? Só que você lembra perfeitamente, cara, o seguinte, o coeficiente angular de uma reta é a inclinação dela. Se é a inclinação dela, como é que você acha a inclinação de uma reta? Você acha via tangente de ângulo. Então, você lembra que o coeficiente angular, ele é ΔY sobre ΔX, tá? Então, repara, se o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, o que é ΔY?
y final menos y inicial. Y menos 0. Delta x, x final menos x inicial, x menos 2. Tá? Então, você tem o seguinte, m é igual a y sobre x menos 2. Se você multiplicar cruzado, você encontra que y é m que multiplica x menos 2. Repara você, cara, que essa equação na qual a gente chegou é a equação de uma reta. Que reta é essa? É essa reta do problema. Eu só não conheço o coeficiente angular dela, não conheço o m. E aí o meu objetivo nesse problema é tentar encontrar que coeficiente angular faria essa reta ser tangente à parábola dada no problema. E como é que você faz isso? Preste atenção. Se a reta tem que ser tangente à parábola, ela tem que ter algum ponto de interseção. E para ter ponto de interseção, como é que você faz pontos de interseção lá no plano cartesiano? Se eu tenho duas figuras que eu conheço as equações dessas figuras, para você encontrar ponto de interseção, você faz o quê? Você iguala as equações dessas figuras. Então, vou pegar a equação da reta, vou pegar a equação da parábola, vou igualar para tentar forçar uma condição de interseção. A parábola eu já tenho, a equação da reta eu acabei de encontrar. Vamos fazer isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou igualar a equação da reta à equação da parábola. Então, ó, para encontrar a interseção, eu vou fazer o seguinte, olha, menos x ao quadrado mais 17x menos 66 tem que ser igual a isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? É mx menos 2m. Perfeito? Então, olha só, eu vou trazer tudo para um lado só da equação. Então, fica, ó, menos x ao quadrado. Aqui eu tenho 17x. Para cá vai vir menos mx. Então, fica mais 17 menos m vezes x. Aqui eu tenho menos 66. Aqui vai vir um 2m. Então, vai ficar mais 2m menos 66. Isso aqui tem que ser igual a zero, que é uma equação do segundo grau. Agora, presta atenção que esse detalhe aqui é crucial. Quando você chega nessa equação do segundo grau, essa equação do segundo grau dá para você o quê? Dá para você os pontos de interseção. Mas preste atenção, eu não quero pontos de interseção, eu quero ponto de interseção. Por quê? Porque eu quero que a reta seja tangente à parábola. Ou seja, a minha equação do segundo grau não pode ter duas raízes distintas. Ela tem que ter quantas raízes? Uma raiz só. Como é que uma equação do segundo grau só vai ter uma raiz? Necessariamente quando delta é igual a zero. Então, repara que nesse ponto aqui, a condição algébrica para que a parábola e a reta sejam tangentes é que o discriminante dessa equação do segundo grau tem que ser igual a zero. Essa é uma ideia sofisticadíssima. Só você está tendo isso, cara, eu tenho certeza. Então, para que duas curvas sejam tangentes, condição de tangência, delta igual a zero. Isso é super importante nesse problema, que é uma condição muito legal, tá? Então, eu vou fazer o delta dessa equação igual a zero. Vamos ver? Vamos lá. Ó, quem é o delta aqui, gente? Fazendo delta igual a zero. Delta é o seguinte, é b ao quadrado, então fica 17 menos m ao quadrado, menos 4ac, então menos 4 vezes menos 1, que dá 4, 4 vezes menos 66, então fica menos 4 vezes 66, isso aqui tem que ser igual a zero, tá bom? Beleza? Então vamos lá, abrindo o produtinho notável, quadrado do primeiro, 17 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 34m, mais o quadrado do segundo, mais m ao quadrado. Tudo isso menos o quê? 66 vezes 4. Olha, 60 vezes 4 é 240, 6 vezes 4 é 24. Quanto é que dá 240 mais 24? Dá 264, e isso aqui é igual a zero. Ou seja, como é que é a nossa equação? M ao quadrado menos 34m, beleza? Tá certo? Opa, peraí, a continha saiu errada aqui, eu só usei o menos 66. Na verdade, não tem o menos 66 não, tem o menos 2m ali também. Então, é menos 4 vezes menos 1, que dá mais 4, ainda bem que eu vim em cima da hora. Tudo isso vezes 2m menos 66. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? b ao quadrado menos 4ac. O c, isso tudo aqui, ó. Quase que eu engoli o 2m ali, quase que ele foi. Tá certo? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, 17 ao quadrado, que é 289, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 34m, tá certo?
mais m ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais 8m, né? Menos, agora sim, 4 vezes 66, que dá 264. Perfeito? Agora sim, saiu bonitinha a equação. Então, ficou m ao quadrado. Vamos lá. Menos 34 mais 8, quanto é que dá essa continha aí? Dá menos 26m. Bonito? Bonito, né? Bonito. 289. 289 menos 264, essa continha dá quanto, cara? Dá 25. Ah, que beleza! Que beleza de equação. M quadrado menos 26m mais 25. Repara que menos 26m mais 25, né? Essa equaçãozinha do segundo grau, a soma das raízes é 26 e o produto é 25. Portanto, quem são as raízes, galera? Ou m é igual a 1, ou m é igual a quanto? 25. Encontrei dois possíveis valores para o coeficiente angular. O detalhe é o seguinte, cara, presta atenção. Você encontrou dois valores possíveis para o coeficiente angular. O que eu preciso testar agora? Eu preciso testar qual desses dois valores de coeficiente angular vai me dar um ponto de tangência de acordo com o que diz o desenho. O desenho fala que o ponto de tangência está no primeiro quadrante. Então, tem que encontrar um ponto lá no primeiro quadrante para algum m desses aí. Bom, vamos testar ou m igual a 1 ou m igual a 25. Vamos ver como é que fica. Olha só. Se você testar o m igual a 1, o que vai acontecer, gente? Olha, se você colocar m igual a 1, olha, para m igual a 1, como é que fica a equação da sua reta? Sua reta fica assim, olha, y igual a x menos 2. Né? E se você colocar m igual a 1, repara, na hora que você faz a interseção, é o mesmo que substituir m igual a 1 nessa equaçãozinha aqui, né? E aí, cara, olha como é que fica a sua equação. Ela fica menos x ao quadrado, 17 menos 1 dá 16, mais 16x, tá bom? Aí vai ficar 2m menos 66. Olha, 2m é 2 vezes 1, que é 2. Quanto é que é 2 menos 66? É menos 64. Isso aqui igual a zero. Isso é a mesma coisa, gente, que x ao quadrado menos 16x mais 64. Se você está prestando atenção nisso e você conseguiu já vislumbrar, isso é um produtinho notável, cara. Olha que beleza. Isso aqui é o quê? É x menos 8 ao quadrado. Olha que maravilha. Então, se é x menos 8 ao quadrado igual a zero, com certeza x é igual a 8. E se o x é igual a 8, quem vai ser o y? X menos 2. Portanto, o y vai ser igual a 6, com certeza. Então, repara, 8 e 6. X igual a 8, y igual a 6. É um ponto que pertence ao primeiro quadrante? Com certeza, né? Ó, esse xzinho aqui, com certeza, vai ser 8. Esse yzinho, com certeza, vai ser 6. Então, de fato, m igual a 1 é o ponto que a gente quer. Então, respondendo a nossa pergunta, a partir de qual ponto o coelhinho estaria já livre, 100% seguro? Repara, olha para as opções que eu tenho nesse problema. Eu tenho o ponto 89, eu tenho o ponto 86, eu tenho o ponto 79, o ponto 75 e o ponto 74. Repara o seguinte, cara, o ponto 89, ele claramente não está na parábola, porque ó, o 8 está aqui, o 9 vai estar lá em cima. O 89 com certeza não está na parábola. O ponto 79, o 75 e o 74 tem um x menor do que 8, ou seja, vai ser um ponto que está numa região anterior a essa. Então, com certeza, o atirador vai conseguir pegar o coelhinho. O ponto que você achou, que é de fato o ponto de tangência, é o ponto limite para esse coelhinho ficar. Então, ponto 86 é de fato o ponto que causa segurança para o coelhinho. Foi ou não foi, rapaziada? Nesse problema, qual é a ideia que eu estou explorando contigo? Eu estou explorando a ideia de que, se eu tenho duas curvas que são tangentes entre si, condição de tangência é você igualar as equações e forçar delta igual a zero. É uma ideia super legal, super diferente, é uma grande aposta minha, por exemplo, para a prova do Enem esse ano, que está ficando cada vez mais técnica. Então, um problema como esse, altamente contextualizável, podia aparecer. Numa prova específica, com certeza podia aparecer esse problema. É uma ideia super legal para você guardar no teu repertório aí. Fechado? Vamos fechar com mais um probleminha, para ficar de boa essa aula, tu fechar tranquilão, com função quadrática, ó, segurança total. Vamos lá, mais um problema. A gente fechar bonito. Olha aí, problema super maneiro. A figura abaixo mostra os gráficos de duas funções quadráticas f e g, que são simétricos em relação ao ponto P, que tem coordenadas 1 e 1. Ou seja, cara,
essas duas funções têm simetria em relação a esse ponto, o ponto 1, 1. Ou seja, tudo que acontece para uma função aqui acontece simetricamente em relação a esse ponto para outra função. Tá? Ele fala que a função f é a função x ao quadrado, então claramente é essa função aqui, tá? Essa função aqui, ela com certeza é a função f de x igual a x ao quadrado, né? Claramente você consegue perceber que essa é a função. Ele pede para a gente determinar uma expressão para g de x. Vamos lá, gente. Olha, é um conceito muito legal essa coisa de simetria em relação a um ponto, né? Simetria em relação a um ponto é praticamente uma rotação. Repara que eu tenho uma parabolazinha assim e eu tenho uma outra de cabeça para baixo. Repara que se você fizer uma rotação dessa em torno desse ponto, você consegue chegar na outra funçãozinha. Então, existe uma simetria clara entre os pontos dessa função. Vou explorar isso geometricamente no próprio gráfico para te mostrar algumas coisas relevantes. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Ó. Repara o seguinte, cara. Olha para o vértice dessa função aqui. Que vértice é esse, cara? É o ponto 0, 0. Olha para esse ponto aqui, cara, é o ponto 1, 1. Olha para esse ponto aqui, que é o vértice dessa parábola aqui, gente. Cara, repara que se essa parábola é simétrica a essa em relação a esse ponto, o que que isso significa? Significa o seguinte, se eu traçar uma reta que passa por esse ponto de simetria, o segmento que eu formo aqui e o segmento que eu formo aqui, eles têm que ter o mesmo comprimento. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso. Ou seja, gente, se esse é o ponto 0, 0 e esse é o ponto 1, 1, claramente, sem sombra de dúvidas, quem vai ser esse ponto aqui, gente? Ele vai ser o ponto 2, 2, com certeza. Com certeza. Pela simetria de ponto dada no problema. Tá bom? Agora, repara você o seguinte, uma coisa muito legal sobre parábolas que você tem que ter na cabeça. A reta que passa pelo x do vértice é uma reta que causa simetria na parábola. Ou seja, tudo que eu tenho para a esquerda, eu tenho simetricamente para a direita. Então, repara o seguinte, do 1 para o 2, eu tenho uma unidade de distância. Repara que para x igual a 1, eu tenho y igual a 1. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, usa a simetria no problema. Com certeza, quem vai ser o outro ponto dessa parábola em que o y será igual a 1? Com certeza, quem vai ser? É o 3, cara. Porque se a distância daqui para cá é 1, a distância daqui para cá é 1, esses pontos têm a mesma imagem. Então, grava isso, pelo amor de Deus. Valores de x que estejam à mesma distância do x do vértice têm as mesmas imagens na função quadrática. E aí, você já acabou o problema. Por quê? Porque eu sei que tem nessa parábola da função g, eu já tenho 3 pontos conhecidos. Eu já tenho o vértice, eu já tenho o ponto 1, 1, eu já tenho o ponto 3, 1. Acabou esse problema. A forma que você quiser executar agora vai dar certo com certeza. Quer dar uma olhadinha? Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Você sabe que a função g de x ela tem que ser da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Você sabe que para x igual a 1, y é 1. Então faz isso. 1 é igual a mais b mais c. Ou seja, colocando x igual a 1, g de x tem que ser 1. Você sabe que para x igual a 2, a função tem que dar 2. Ou seja, 2 é igual. Coloca 2 aqui. Como é que fica? 4a mais 2b mais c. E, finalmente, eu sei que quando x é igual a 3, a função tem que dar 1. Então, ó, 1 é igual. Coloca x igual a 3 ali. 9a mais 3b mais c. Olha aí, gente. Eu tenho um sisteminha de 3 equações e 3 variáveis. Jeito mais fácil para fazer esse sistema, qual é? Subtraia as equações 2 a 2, porque o c vai morrer. Tá bom? Vamos lá. Quanto é que dá 4a menos a? 3a. Quanto é que dá 2b menos b? Mais b. Quanto é que dá 2 menos 1? 1. Pronto. Agora subtrai essa dessa. Como é que fica 9a menos 4a? 5a. Quanto é que dá 3b menos 2b? Mais b. Quanto é que dá 1 menos 2? Menos 1. E aí, cara, eu tenho agora duas equações em duas variáveis, a e b. Perfeito? Subtrai essas duas equações, por quê? Porque o b vai embora. Quando você subtrair essas duas equações, olha o que vai acontecer. 3a menos 5a é menos 2a. b morreu com b. Quanto é que dá 1 menos menos 1? Dá 2.
Se menos 2A é igual a 2, quer dizer que o A é igual a quanto? Menos 1. E faz sentido, de fato, o A ser menos 1, porque a concavidade é para baixo. Beleza? Se o A é menos 1, como é que você acha o B? É só substituir. B vai ser 1 menos 3A, por exemplo. Então, se é 1 menos 3A, é 1 menos 3 vezes menos 1. 1 mais 3, que é igual a 4. Então, B é igual a 4. E como é que você acha o C? É só voltar na primeira equação. Você sabe que A mais B mais C é igual a 1. O A é menos 1, o B é 4, isso aqui mais C tem que dar igual a 1. Então, C vai ser quem? 1 mais 1, tudo isso menos 4, 2 menos 4 é igual a menos 2. Portanto, gente, para fechar bonito, qual pode ser uma expressão para a função g de x? Vai ser a função ax ao quadrado mais bx mais c. O a é menos 1, menos x ao quadrado, mais bx mais 4x, mais c, menos 2. Está aí a expressão da função g. Fechado, galera? Tranquilo? Fechamos bem a nossa aulinha hoje, com bastante tranquilidade. Fizemos problemas bem profundos de função quadrática. E eu vou deixar um último problema para você pensar. Só para você pensar, dá uma olhadinha nele rápido. O problema é o seguinte, ó. Sacramento e Sandro estão numa sala de aula. Sacra escreve dois números A e B reais, quaisquer no quadro. Sandro, então, escreve um terceiro número real C no quadro. Com os números escritos, Sacra monta todas as equações do segundo grau possíveis, de forma que os coeficientes dessas equações sejam os números A, B e C. Então, por exemplo, se o Sacra escreveu 1 e 2 e o Sandro escreveu 3, o Sacra monta essas 6 equações possíveis, tá? A pergunta é a seguinte: existe alguma estratégia para que Sandro sempre escreva um número de forma que qualquer equação do segundo grau que Sacra monte tenha sempre soluções reais? Meu amigo, dá um print nessa tela, porque se você conseguir fazer esse desafio, você vai mandar para mim lá no Instagram. Me segue lá, Sandro_Davidson, vê se você consegue mandar para mim a solução desse desafio. Tranquilo, rapaziada? Tamo junto, um grande abraço, valeu!